Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso de número 17. Diz assim o texto: Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao endurecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despistes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa é a palavra do Senhor, texto que talvez às vezes a gente, numa leitura rápida, perde toda a profundidade, toda a riqueza, mas que essa manhã eu quero trazer para a gente meditar junto e com o desejo sempre de que ele salte da letra do livro e encarne como materialidade de ações no chão da vida. Olha, alguns dos acontecimentos que se notabilizaram nessa última semana no Brasil. Aqui em Itapsuma, região metropolitana do Recife, foi encontrado num canavial o corpo de Maria Alice Seabra, 19 anos, sequestrada, agredida violentamente, dopada, sediciada, estuprada e morta pelo seu padrasto, o pedreiro Gildo Xavier. Em Curitiba, Maria da Luz Chagas dos Santos, 37 anos, morreu após passar mal dentro de uma UPA. Chegou com dores no peito, na cabeça, e depois de 3 horas sem atendimento, foi levada a uma farmácia próxima. No caminho, começou a convulsionar. O marido voltou à UPA, solicitou desesperadamente a ajuda, mas os médicos se negaram a atender porque afirmaram que ela não devia ter saído do hospital. Sem ter nada o que fazer, ele ainda pediu socorro ao motorista da ambulância, que se negou também a prestar o serviço. Em Goiânia, Marco Antônio Ramos e Márcia Valéria dos Santos, funcionários de uma clínica médica que faziam autópsia no corpo do cantor Cristiano Araújo, morto num violento acidente de carro na última quarta-feira, filmaram o procedimento, fizeram um selfie com o cadáver, contaram piadas e, desgraçadamente, tudo veio a público pelas redes sociais. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã: que tempo é esse que nós estamos vivendo? O que foi que aconteceu com a humanidade? Eu acredito que nós estamos experimentando nessa sociedade contemporânea um processo acelerado de involução. A Revolução Industrial do século XVIII, que dá origem a essa nova era, transformou os homens em produtos sérios, mecanizou consciências e comoditizou o existir. No mundo dominado por máquinas, a razão sobrepujou a fé, e a consciência da ciência matou Deus. O iluminismo, na verdade, nos jogou em trevas ainda mais profundas e faliu toda a concepção teocêntrica, porque agora nós existimos em torno de nós mesmos. E aí, daí para frente, nós nos fizemos cercar de muitos e novos paradigmas
e passamos a ser uma estufa de ideologias. No século XIX, o secularismo de Bertrand Russell produziu o eclipse do sagrado. O Estado matou a fé e os pressupostos religiosos. A cultura sobrepujou-se aos princípios universais. Depois veio o relativismo de Max Weber, que deu um outro golpe muito duro na humanidade, produziu a falência daquilo que era sólido, os absolutos ruíram. Com ele, a existência tornou-se transitória. Tudo é sujeito à época, ao lugar, aos grupos sociais e aos indivíduos. É o culto ao ego e aos desejos particulares. Finalmente, o positivismo de Augusto Comte e John Stuart Mill completou a tarefa de demolição da estrada do futuro. Surgiu na França, também no século XIX, e propõe um desligamento total da teologia, da metafísica, porque concebe a ciência como a mãe de todas as coisas. O método sobrepujando as crenças, o homem deixa de ser criatura, passa a ser um experimento. Agora, some-se a isso as concepções econômicas e políticas, porque nós estávamos só no campo da sociologia e da filosofia. E aí o socialismo pariu a existência baseada na coletividade. Fez do homem uma peça dentro de uma engrenagem e tornou o Estado o único e o verdadeiro Deus. O capitalismo, por outro lado, gerou um indivíduo que só enxerga a si mesmo, um consumidor compulsivo, que explora não só o seu igual, mas extrai os recursos escassos de um planeta agonizante e moribundo. Então, ainda que muito superficialmente informados sobre essa fenomenologia histórica da sociedade contemporânea, o que você poderia esperar de diferente? Porque agora não parece que você está tão surpreso quanto estava há alguns momentos atrás sobre essa insanidade toda na qual nós estamos vivendo. A verdade é que quanto mais a gente avança, quanto mais a gente se desenvolve, mais nós nos desconstruímos, mais nós nos desumanizamos. Nós estamos experimentando um processo lento de desmonte, como muito bem advertiu Chaplin. Homem é o que sois, não máquina. Esse homem pós-moderno é o homem sem alma, sem sentimentos, sem ética, sem valores e sem amor. Nós estamos vivendo uma nova glaciação, meus amigos. É o retorno da era do gelo, mas ela não atingiu a natureza. Atingiu foi o coração dos homens. O esfriamento é do lado de dentro. Ele produziu o congelamento do bem. A Escritura fala sobre isso de forma muito aberta, honesta e eu diria até gritante. Na carta de Paulo, de 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo afirma que nos últimos dias os homens seriam arrogantes, perversos, desafeiçoados, amigos do mal, blasfemos, avaros, intolerantes, violentos. Isso para não me trazer Jesus, no capítulo 24 de Mateus, o sermão escatológico, em que ele afirma de forma despudorada que o amor esfriaria de quase todos, deixaria em definitivo o homem. Nós nos tornamos gente de plástico, estamos desalmados, desespiritualizados. A minha questão essa manhã é: como é que a gente luta contra isso? Como é que a gente acredita que Deus em Jesus está nos convocando a experimentar o nascimento de um novo homem, que tem como um dos desafios principais reconstruir a sociedade? Será que existe uma forma da gente restartar o homem? Da gente reinicializar ele, reconfigurar ele usando uma linguagem técnica, recuperar o que de humano se perdeu dentro de cada um? A saída, para mim, é apontada mais uma vez por Paulo, sua carta aos Colossenses,
capítulo 1, versos de 26 a 28, onde ele diz: o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, agora foi manifesto aos santos. A eles que Deus dá a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Mas eu não quero avançar com esse tema sem convidar você a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vivemos nesse tempo, Senhor, e estamos expostos a essa realidade. Um tempo violento onde o padrasto estupra e mata a filha, onde as pessoas morrem na fila dos hospitais, agonizando sem socorro, onde as pessoas perderam totalmente o senso da ética, do respeito, e não conseguem discernir a dor do outro, fazem foto com o defunto, publicam nas redes sociais, porque vale mais um minuto de fama do que uma existência de anonimato. Nós estamos nesse tempo onde as crianças pedem comida nos sinais, os velhos estão morrendo nas praças e os jovens estão com um revólver na mão, longe das escolas, assaltando e matando. E a igreja está assistindo tudo isso de camarote, trancafiada em seus templos suntuosos, fechados nas suas catedrais, cantando hinos e refletindo sobre o bem e sobre a vida de um Deus distante, de um evangelho que não tem cheiro, que não se mistura, de uma geração que é insípida e que não consegue manifestar sua fé como luz, mas habita nas trevas. Portanto, essa manhã eu quero te pedir que pela tua palavra, tu alargues o nosso entendimento e amoleça o nosso coração, para que a gente não saia daqui, Senhor, como profetas e teólogos do sagrado, mas como gente boa de Deus, disposta a fazer novo e a fazer de novo no chão de cada dia. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreveu, meus irmãos, essa carta aos Efésios, ele muito provavelmente, conforme os jornalistas estudiosos bíblicos, estava em Roma. E era aproximadamente ali o ano 60 da era cristã. Então o que Paulo tinha diante dos seus olhos era o apogeu de uma civilização decadente. O mundo regido por um império perverso, uma política expansionista, violenta, arbitrária, uma religião baseada no politeísmo dos gregos e nos cultos de mistério dos egípcios, uma economia extremamente injusta, desigual, fomentadora da escravidão, da exploração, da taxação arbitrária e insustentável dos impostos asfixiantes. Você que acha que no Brasil temos impostos abusivos e os temos verdadeiramente, você não sabe o que era viver no Império Romano. Um achatamento social, uma sociedade que vivia sem nenhum direito, sem nenhuma lei, onde a cultura era manda quem pode, era o braço de ferro. Roma era, conforme relata o apóstolo João, 30 anos depois de Paulo, na sua visão extasiante do Apocalipse, uma grande hidra, ou seja, uma grande besta, com muitos tentáculos, uma potestade espiritual da maldade. Aquele mundo estava, obviamente, fadado ao fracasso, como de fato aconteceu no final do século V, com as invasões bárbaras que derrubaram o Império do Ocidente. O Império do Oriente foi depois transformado no Império Otomano e caiu, se não me engano, no final do século IV, no início do século V, com a queda de Constantinopla. Pois bem, quando o Império Romano do Ocidente caiu, caiu com ele uma era
findou o mundo antigo e iniciou-se a Idade Média. Por isso, quando eu leio esse capítulo 4 de Efésios, eu preciso lhe convidar para você entrar nessa cena. Porque Paulo está olhando para Roma conforme Roma é. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando estudo com mais acuidade essa passagem, eu percebo que ela é uma arquetipia. Na verdade, Paulo não está só falando da falência de Roma. Paulo está falando da falência do homem, dos impérios. Paulo está falando da morte das ideologias, das políticas, dos modelos econômicos, das experiências sociais. Paulo está demonstrando com toda a verdade que lhe é possível que existir no mundo sem Deus é absurdo. E a história nos mostra que ao invés de nós estarmos evoluindo, nos tornando melhores, nós estamos evoluindo drasticamente. E em muito pouco tempo nós deixaremos de ser humanos. Diante dos olhos do apóstolo está um desafio enorme, que é como é que eu transformo essa sociedade e como é que eu anuncio esse evangelho para um mundo que está se inviabilizando. E de fato, 4 séculos depois que ele escreveu isso, essa sociedade implodiu. Paulo está diante do caos, mas ele não se deixa bater. É um homem preso, em vias de ser julgado, velho, cansado, mas incansável de anunciar as verdades da fé de todas as formas que lhe são possíveis, com uma lucidez sem precedente, trazendo a revelação daquilo que é necessário para que houvesse mudança. E na verdade, Paulo sabia que era possível que as transformações pudessem se operar através não de um poder terreno, mas de um poder espiritual, não de uma ação do homem, mas de uma ação do Espírito de Deus. Ele sabia que era possível restartar o ser humano. Ele sabia que era possível reconfigurar o homem. E esse texto que nós lemos, para o qual nós voltamos agora, a mensagem expositiva, e eu quero retornar a Efésios capítulo 4, verso 17, nos revela quais são os passos que devem ser feitos se nós queremos de fato experimentar uma reumanização, uma ressensibilização, uma ressignificação, um recomeço em Deus. 4 passos que o apóstolo nos fala sobre aquilo que é possível para que esse fenômeno aconteça em nós. Primeira coisa, Paulo nos ensina que para que o homem seja restartado, é necessário reprogramar a sua consciência. Veja aí o verso de número 17. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. A primeira coisa que Paulo está nos afirmando no seu ensino na carta aos Efésios é que preciso restartar o homem, e para tal é imprescindível que a nossa consciência seja reprogramada. O que é a inutilidade do pensamento? Olha, é uma vida fútil, é um viver completamente distante do propósito da existência, é uma vida que não se concebe, porque o homem não foi feito para as coisas, mas o homem foi feito para as trocas, para as conexões, e as conexões com as pessoas e com o próprio Deus. Agora, eu e você fomos vitimizados pelas ideologias, e as ideologias também estavam presentes no tempo de Paulo. O que nós vivemos é um novo recorte, mas sempre com as mesmas ambições e os mesmos desejos dos homens. Nós fomos vitimizados por esses ismos todos que eu falei no começo, pelo relativismo, pelo positivismo, pelo humanismo,
esse pensamento. Nós somos a sociedade da estética. Nós fazemos culto ao corpo. Nós valorizamos a aparência. Nós só damos significado àquilo que se transforma em imagem. Nós somos a sociedade que faz culto ao capricho. Nós somos a sociedade da conveniência. Nós imaginamos que o mundo não gira só em torno do homem, gira em torno de nós. Nós somos, como bem diz a canção do Fantástico, o homem de plástico. Nós somos adeptos da religião do ter. E como é que isso se instalou em nós? Ora, pelas vias que sempre se instalaram, pelas ideologias. E essas ideologias se propagam pela cultura. É a cultura que faz a tua cabeça, porque a mente é movida por esses infocanais que vão nos alimentando, que vão jogando conteúdos dentro de nós. Eu gosto muito daquela frase do escritor britânico George Orwell, que fala: a massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. Ou seja, é um ciclo vicioso que se retroalimenta e que acontece em você, sem você sequer saber ou sem sequer se aperceber. E aqui cabe a pergunta: quem é que faz a tua cabeça? Qual é a ideologia que você segue? Talvez você diga assim: ah, pastor, quem faz a minha cabeça é Jesus. Ah, fica tão bonito isso. A própria religião é uma ideologia. E aí, numa igreja superficial, numa geração de gente que não tem nenhum contato com as escrituras, vivendo num mundo completamente idiotado, numa sociedade perversa, submersos numa cultura de consumo, você precisa repensar o que de fato está fazendo a sua cabeça. Porque como você pode afirmar que a sua fé também não é produto de uma ideologia? Como você pode afirmar que os pressupostos que você encarna ou que você abraça como a sua religião também não estão distorcidos, também não foram manipulados e também não estão influenciados por essas coisas que eu estou lhe falando? E por que eu lhe pergunto isso? Ora, porque nós somos um povo que não tem nenhum contato com o sagrado. Nós nos acostumamos a receber a comida pronta. Nós nos servimos no bandejão da igreja. Nós nos alimentamos do self-service daqueles que estão nos cultos. Nós não vemos uma espiritualidade que vá para além disso. É uma igreja domesticada que se acostumou a frequentar reuniões onde recebe pequenas pílulas de evangelho e olha lá se o que de fato recebe é o evangelho. E qual é a solução de Paulo? Paulo diz: olha, só tem um jeito de ser alterado esse estado em que o homem se encontra para que ele seja restartado novamente. É ele ter a sua consciência reprogramada, porque todos estão vivendo na inutilidade dos seus pensamentos. E aí eu evoco a sua citação em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: não se conformem com esse século, com esse mundo, com esse sistema, com essas ideologias, com essas proposições, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês possam então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Paulo diz que o começo de tudo é na mente, porque a mente é o terreno que foi duramente atingido. A mente é o terreno onde foram semeadas todas as falácias humanas. A mente é o lugar onde foi cultivado e onde cresceu todos os sofismas, as mentiras, as distorções, e acabou produzindo um indivíduo completamente desconectado de Deus e desconectado do outro. Nós nos tornamos uma aberração do ponto de vista do propósito original de Deus. Precisamos ser restartados. E aí, quando essa matriz de consciência é renovada, quando os novos valores do reino são
Por isso que Jesus fala: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, haverá saúde no ser, porque você será capaz de discernir o que é verdade, o que é mentira, o que é engano e o que é a realidade, o que nos chama para experimentar o bem e o que nos sufoca e nos afoga no mal. Mas isso não é possível ser feito se nós não superarmos essa existência que nos propõe uma mente que está mergulhada em pensamentos que são totalmente inúteis. Quem faz a tua cabeça? Quem faz a tua cabeça? Quais são as vozes que se instalaram em você? Baseado em quem você escolhe? Como é que você toma as suas decisões? O que é prioritário na sua vida? Quais são os princípios que regem os seus projetos? Será que de fato é o Evangelho que se constituiu na matriz que permeia a sua mente e o seu coração? Ou você está sendo influenciado por tantas outras coisas que nada mais são do que um veneno, que estão te matando em doses homeopáticas, que desumanizaram você, transformaram você apenas uma peça dentro de uma grande engrenagem? Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Uma ressignificação da consciência, uma nova proposição de valores, uma reconfiguração da mente que foi manipulada. Um restart do homem começa quando você está reprogramando a sua cabeça. Segundo lugar, Paulo diz para que esse homem possa ser refeito, é necessário ressensibilizar a alma. Veja aí, verso de número 18. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Olha o texto, mas não esqueça onde Paulo está. Paulo não está desconectado da realidade. Paulo não é um sacerdote no templo de Jerusalém vivendo a alienação de uma religião que estabeleceu Deus como essa divindade absorta. Paulo está no coração do mundo, na cidade de Roma, convivendo com toda a desconstrução dos sistemas que levaram o homem a se tornar uma besta, que desumanizou os indivíduos, e guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa do que nós experimentamos hoje. Porque sempre que o mundo foi mundo, houve um império dominando, homens explorando os homens massacrando os seus semelhantes, ideologias e culturas forjando mentes, domesticando sensações e sentimentos, levando o indivíduo a se perder em si mesmo e se afastar de Deus. É arquetípico, se projeta do mundo de Paulo em Roma para o homem de Nova York, para o homem de Londres, para o homem de São Paulo, para o homem da cidade do México, para o homem de Tóquio. É tão atual, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. E Paulo diz: não é possível restartar o homem se não houver uma ressensibilização da sua alma, porque na ignorância em que ele está vivendo, porque a sua mente que foi totalmente domesticada e que foi totalmente anestesiada para olhar e perceber a vida, houve um embrutecimento do coração. Isso é o que o apóstolo nos diz. Nós somos a geração dos homens máquina, nós somos filhos mesmo da revolução industrial, nós temos nervos de aço, e
temos alma de lata. Bem disse o cantor Leninha de Recife, quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Nós somos esse homem das agendas, dos compromissos, dos negócios. Nós somos o homem dos e-mails, nós somos os homens das decisões, dos resultados, das cobranças, das metas. Nós somos o homem máquina e perdemos o apetite para tudo aquilo que é belo. Nós não gostamos de artes, nós não declamamos poesia, nós não enxergamos o amor, nós nos desensibilizamos. A nossa alma é feita de concreto. Nós somos cinzentos. Nós só acreditamos naquilo que é realidade palpável, intangível. Nós não conseguimos abstrair, nós não nos emocionamos. Nós somos verdadeiramente o homem de plástico. E Paulo diz: só há um jeito de alterar o embrutecimento do coração é se a alma for novamente ressensibilizada. E por que isso aconteceu? Ora, porque nós vivemos um momento onde todas as sociedades humanas estão mergulhadas em muita violência. Você viu essa semana aí os ataques que o El mais uma vez reivindica para si, mortes em vários lugares do mundo. Nós somos essa sociedade que se embruteceu porque o trágico nos parece banal, porque o absurdo está na nossa esquina, porque as crianças estão cheirando cola na nossa frente, mas aquilo não nos diz respeito, porque os velhos estão abandonados nas praças e gente morre de frio em São Paulo. A nossa empresa começou uma campanha num projeto que eu estou encabeçando de responsabilidade social, onde a gente está arrecadando agasalhos porque a gente morre de frio deitado na calçada. Por quê? Porque o absurdo, o trágico está na nossa esquina, às vezes está na porta da escola, às vezes está na porta do seu prédio. Mas aquilo para a gente já virou banal. Por quê? Porque nós nos desensibilizamos. Porque a morte agora está no Facebook. Você vê as cenas mais bizarras possíveis em vídeos que mostram que a ficção, na verdade, é apenas uma projeção tosca da realidade. Pessoas sendo decapitadas ao vivo, gente agonizando e o outro filmando, enquanto as pessoas estão dizendo impropérios àquele que está dando os últimos suspiros. E obviamente viver numa cultura dessa desumaniza qualquer pessoa. Eu conversei certa vez com uma pessoa que trabalhava em presídio, um carcereiro, e ele disse: olha, você passa um ano ali dentro, você nunca mais é a mesma pessoa, porque você trata os indivíduos como bichos, e quando você trata um seu semelhante como bicho, você se torna bicho igual a ele. Você perde aquilo que de humano ainda havia em você como um resquício de vida. Como é que a gente sobrevive a uma situação dessa? A gente se blinda, a gente se torna impermeável, a gente se torna inacessível, a gente se tranca nas nossas casas, nas nossas empresas e nas nossas igrejas. Quanto mais alienado, melhor. Quanto mais distante da dor, melhor. Quanto mais separados da realidade, melhor. Porque nós imaginamos que o mundo é só isso que a gente vive, mas existe um universo paralelo, existe uma outra cidade dentro da cidade, existe vida para além dos prédios da 17 de agosto, caminha aqui 100 metros comigo e eu me coloco dentro de lugares de extrema pobreza, de miséria absoluta, de violência extrema, de gente que está agonizando a céu aberto. E talvez você pense: eu não tenho nada a ver com isso, isso é um problema do Estado. Nós nos sensibilizamos, nós estamos nesse tempo onde é melhor, está totalmente alienado, e a religião segue a esse propósito, como bem disse Marx, ela é o ópio do povo, e Gondim ressignificou o termo e disse que a cocaína dos evangélicos é a religião. Nós nos blindamos contra tudo para a gente não enlouquecer, até amar é perigoso. E aqui me lembro do profeta Miqueias, uma realidade tão
dizendo: cuidado com aquele que dorme com você, porque ele pode estar tramando contra a sua vida. Há quanta gente que eu encontro que diz: eu não quero amar não, porque eu já sofri demais, eu já me machuquei muito, eu quero desenvolver relações superficiais, eu quero ter um amor de amidéia. E aí eu quero lhe dizer que amar é um risco, que amar é sofrer. Bem disse o poeta que o verdadeiro amor, conforme a Escritura, lança fora todo o medo. Nós somos o que eu chamo de uma geração enfrentando uma nova glaciação. Nós estamos expostos à era do gelo, e Jesus falou que no final dos tempos o amor se esfriaria. Nós vivemos uma glaciação que não atinge a natureza, porque ela atinge o ambiente que está dentro de nós. Nós congelamos por dentro. Nós estamos totalmente petrificados. E o apóstolo diz que a única forma de restartar o homem para a vida é se esse coração embrutecido for destruído e for refeito, conforme diz o profeta Ezequiel: dar-vos-ei um coração de carne, que tenha sentimento, que se apiede. E o que você mais vê encarnado em Jesus, na sua humanidade perfeita, é um homem que se solidariza e se apieda daqueles que estão sofrendo caídos, dos que estão esmolando da vida, dos miseráveis, dos que sofrem esquecidos a céu aberto. Porque Jesus era verdadeiramente Deus e também era verdadeiramente homem. Paulo diz: só há uma forma de nós sermos restartados é se a gente for novamente ressensibilizado para a vida. Nós somos essa geração que petrificou, que experimenta um congelamento do bem em nós. E esse individualismo que nós vivemos é fruto dessas ideologias. É fruto desse capitalismo que diz que eu tenho que consumir e que não devo me importar com o outro. E isso é subliminarmente inoculado na sua mente. Sabe por quê? Porque você é prime. Porque você é personality. Porque você é único. E você nem presta atenção que essas coisas estão sendo jogadas para que você se torne uma ilha, para que você se torne dependente apenas de você mesmo. Que o existir seja um culto ao ego e a individuação total e absoluta. E o humanismo de Sartre já nos afirmava que o inferno é o outro. O meu problema é o outro, que é o meu espaço, que é o meu lugar, que é o carro que deveria ser meu, que é o meu carro, que é a minha casa, ele quer a minha mulher, ele quer o meu status. Se há inferno, o inferno é o outro. E numa sociedade onde o outro vira inferno, não há mais o que se fazer, porque o pressuposto de toda a existência baseada em Deus é amá-lo sobre todas as coisas, e discernir, perceber e abraçar o outro, como eu faço comigo mesmo. Mas a dor do outro não me diz respeito. E aqui essa manhã eu quero lhe dizer uma coisa chocante: você precisa reaprender a chorar. Nós nos desensibilizamos a tal ponto que nada mais nos emociona, a não ser aquilo que está muito próximo a nós. E às vezes até a morte de um parente já não me diz mais coisa nenhuma, se não for alguém da minha família nuclear. Tempo onde os homens se tornaram de lado, um coração de pedra. Uma igreja que não chora pelo sofrimento daqueles que estão esquecidos do Estado, esquecidos da sociedade. Uma igreja que não chora pelo sofrimento dos outros. Uma teologia de prosperidade, um evangelho de plástico, uma fé de brinquedo. Eu não acredito mais em nada disso. Em terceiro lugar, o apóstolo nos ensina que para você restartar o homem é necessário que a vida seja ressignificada. Veja aí o verso número 19. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Olha o texto de Paulo, é tão claro. É gritante
gritantemente, flagrantemente claro para nós. Estilo de vida das pessoas fez com que a vida perdesse totalmente o significado. Eu gosto mais da tradição católica, que ao invés de falar depravado, ele fala um estilo de vida dissoluto. Eu fui ao grego buscar essa palavra e cabe as duas coisas, mas eu acho mais apropriado nesse texto a dissolução. Porque o que é a dissolução? É a perda da solução. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os homens passaram a ter um estilo de vida onde a solução interior, onde aquilo que tinha consistência se diluiu, se tornou uma pasta, se tornou um caldo, e as pessoas, por conta disso, foram para um viver que está mergulhado em todo tipo de impureza. É isso que ele está afirmando. E de fato, nós fomos diluídos. As ideologias são o solvente que fizeram com que a solidez da nossa alma se tornasse uma sopa. Nós nos tornamos pasta. Nós perdemos toda a concretude de ser humano. Nós nos tornamos pessoas totalmente jogadas ao acaso. A vida perdeu o seu sentido e os seus significados mais intrínsecos. É essa existência impulsionada apenas pela carne. Paulo diz que esse homem que perde o propósito de existir, ele é um homem que é movido apenas por aquilo que lhe produz satisfação imediata. É um homem que precisa atender a todos os apetites da sua alma. É uma existência que leva o sujeito a experimentar o absurdo e aquilo que pode lhe dessignificar completamente como ser humano. É a vida sensorial. E olha, que sociedade é mais sensorial do que a nossa? Nós somos a sociedade da imagem. Tudo que nos cerca é imagem e nos aguça os olhos, e os olhos são as portas que levam todos os conteúdos para a mente. Nós somos movidos pela concupiscência dos olhos. Nós somos essa sociedade da aparência, do supérfluo. E Paulo diz, olha, quando a dissolução se torna um processo que vai desmontando o indivíduo, ele é entregue a todo tipo de impureza. Ele vai se tornando um escravo da vontade. Ele é um homem que não se pode mais frear, porque ele precisa alimentar os seus mais básicos instintos e desejos. É o culto do prazer. É o que eu chamo de neo-hedonismo. É o culto de si mesmo. É o epicurismo repaginado. É o prazer pelo prazer. É a sociedade da tirania da felicidade. Você tem que ser feliz. E para ser feliz você passa por cima de qualquer coisa. Você destrói qualquer existência estável. Você arrasa com a família. Você vai se notabilizar por ser um sujeito de atitudes extremas, de ser aquele que busca com avidez os excessos. É o culto da carne. E Paulo diz, olha, isso mata toda a solução interior. A vida sem lei é a vida sem limite, é a vida sem ética, é a vida que diz que eu preciso me dar bem de alguma maneira, e para tal eu estou disposto a fazer qualquer coisa. É a perda total dos significados mais básicos de existir. Aí eu me lembro do sábio de Eclesiastes, que nos aconselha no capítulo 9 a uma existência calcada na simplicidade. Ele diz, goza a vida com a mulher que você ama, porque essa é a única paga que você tem debaixo do sol. Com tudo que você se afadiga, ele diz, olha, existir é se relacionar. Não há nenhum propósito na vida quando não há amor. Você foi feito por amor e você foi feito para o amor. Você é um ser que necessita de conexões. Portanto, goze a vida com a mulher que você ama, ou seja, se dê às pessoas, se entregue às pessoas, se torne útil e necessário
necessário às pessoas, aprenda com as pessoas, cresça com as pessoas. Existir é partilhar, é repartir. E ele diz: olha, come o teu pão gostosamente, bebe o teu vinho, porque Deus se alegrou da tua vida. Ele diz: olha, viver é um culto a Deus. E ele traz esses elementos do pão e do vinho que são tão marcantes, dizendo: olha, a verdadeira vida, que pode ter todos os significados, é um culto, mas não aquele culto que nós imaginamos, que é a reunião de gente num lugar, ouvindo um sacerdote, fazendo barganhas com a divindade e alienado de toda a realidade humana. Não, não é esse culto. O culto é aquele que nos convida à vida. E diz: olha, quando pão e vinho se torna elemento da existência, Deus se agrada das nossas obras. Diz: se vista com roupa de festa, se vista com vestes brancas, para a celebração daquilo que há de melhor. Porque Jesus nos afirma que o desejo de Deus é que a gente se torne homem de verdade, que a gente tenha a vida de verdade, que a gente experimente a existência conforme ela foi planejada. Mas nós estamos tão distantes de um projeto que ressignifique a nossa vida, porque nós perdemos a nossa solução interior e nos entregamos a esse existir que nos move por impulsos. Nós somos seres que não possuímos ego, a gente só possui id. Estou certo, doutora Fabiana? Nós não temos o ego mandando na nossa capacidade de escolher e decidir. Nós somos gente do id, dos impulsos. Nós reagimos como crianças. Nós somos pessoas que são tangenciadas pelo imediato, pelos apetites mais elementares da nossa alma, porque nós perdemos a nossa solução interna. E aí Jesus nos convida ao baile da vida. E aí Paulo nos informa que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Há um processo de ressignificação tão violento que a nossa natureza é alterada e a nossa solução que se dissolveu ganha novamente consistência pelo Espírito de Deus, que nos torna humanos novamente, que nos faz ser gente de novo, que nos convida a um viver que seja útil e que ganhe significado debaixo do céu. Em último lugar, Paulo nos ensina que para que esse homem seja restartado, é necessário reconfigurar a fé. Veja aí o verso de número 24. A vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eu gosto muito do verso 21, o apóstolo diz assim: se vocês de fato ouviram falar de Cristo e nele foram discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Diz: olha, se vocês de fato ouviram sobre o Senhor e nele vocês foram ensinados e discipulados, então agora vocês precisam se revestir desse novo homem que foi criado em Deus, com dois pilares que são a justiça e a santidade que provém da verdade. Paulo sabia que era possível que um novo homem surgisse a partir do descarte dessa velha existência. E ele sabia que essa experiência só era possível se processar no ser quando a gente se encontra com a verdade. Isso que João diz: conhecereis a verdade, e é a verdade quem quebra, destrói todos os grilhões que nos prendem, desde as ideologias até as ações mais bárbaras. É a verdade que acende em nós uma chama do Espírito Santo de Deus. Os condicionamentos da religião, por outro lado, eles vão matando toda
E aí Paulo diz, olha, para que você experimente essas verdades propostas por Jesus, exista injustiça e insantidade, é preciso que você faça uma reconfiguração da fé, que na verdade não é você quem opera, mas é operado de cima para baixo. E isso acontece uma vez iluminados os olhos do nosso coração. Por quê? Porque a religião mata. Porque você viver preso a dogma, a confissões, a credos, a sacrifícios, a barganhas e a medo mata. Quanta gente doente que você conhece, e agora com as redes sociais que a gente tem acesso a ver vídeos de pseudocultos, com as manifestações mais bizarras e mais terríveis possíveis, com todo tipo de loucura sendo feita em nome de Deus, porque a religião mata. O que foi que Jesus encontrou quando esteve em Israel e quando visitou o templo de Jerusalém? Foi gente centrada? Foi gente equilibrada? Foi um sinédrio que era uma sociedade do bem? Foi uma casta sacerdotal com uma consciência de Deus? Não, o que Jesus encontrou foi o absurdo dos absurdos. Uma religião que produzia muito mais morte do que qualquer outra coisa. Doença de todos os tipos, desencontros, que faz o sacerdote passar e olhar para o sujeito que está agonizando e dizer, não é comigo, porque o meu turno já acabou, eu já bati o ponto e eu já prestei o meu serviço do sagrado. Essa é a religião que Jesus encontrou, que fazia comércio da fé. Essa é a religião que Jesus encontrou, que fazia da classe aristocrata religiosa de Israel uma classe que era das mais perversas possíveis. E onde é que você encontra as maiores perversidades nos nossos dias? Não são naqueles que estão no Congresso Nacional legislando em nome de Deus? Não são nos cultos das igrejas neopentecostais ensinando que Deus é um grande cofre e que você dando quite com a fazenda celestial, você é só esperar que a sua vida vai ser catapultada e você vai se tornar próspero, feliz, saudável e realizado? E o que é isso? É religião. Nada mais do que religião. E Paulo diz, olha, se você vai restartar o homem, é preciso que você reconfigure a consciência, é preciso que você ressensibilize a alma, é preciso que você reprograme a vida, e é necessário que você reconfigure a fé. E aqui eu me falo de fé como produtora de sentido existencial, porque existir fora de Deus é absurdo. Que qualquer vida desconectada da possibilidade do sagrado em nós é absurdo. Por isso que Paulo diz, Cristo em nós, que é a esperança de alguma coisa. Por isso que ele diz, eu ensino e prego de tal forma que eu possa apresentar todo homem perfeito em Deus. Era esse o desejo de Paulo, seu objetivo como pregador e mestre do Evangelho, era uma reconfiguração da religião. Porque ele sabia que só era possível esse recondicionamento do homem se isso acontecesse a partir da proposta de uma nova fé. Fé que articula piedade e justiça. Olha, Paulo é explícito. A fé que articula a santidade com a justiça. A fé que articula o transcendente e o imanente. A fé que nos chama à adoração de Deus e à comunhão com o meu irmão. O Evangelho que me leva às experiências do sobrenatural, mas que me convida à encarnação da vida real. É a piedade caminhando com a justiça, porque o reino de Deus é paz e justiça que produz alegria no Espírito Santo. Mas o que a religião propõe? Ela propõe que a gente fique trancado de um espaço alienado, cantando hinos, decorando textos, participando da ceia e deixando que o mundo se exploda, sem contato com nada. A gente não se envolve com nada, a gente não quer saber das leis que estão sendo aprovadas no Congresso, a gente não participa de nenhum movimento social, a gente não se envolve com nada que proponha a melhoria da vida do outro, porque o que nos interessa é aquilo que traz benefício para nós. Até no Congresso a nossa representatividade é parcial, ela é fraudulenta, ela é tendenciosa, porque os
ainda tem gente que vota nessa corja de bandidos perversos, gente que vai se encontrar com o Senhor e vai dar conta de tudo aquilo que deixou de fazer. Eu acredito em político, se for um profeta, se for um Daniel que está lá, aí eu acredito. Mas quantos são assim? Quantos que você conhece que são assim? Que podem levantar o dedo, que podem confrontar, porque eles são escravos do dinheiro, porque não há profeta que possa falar a verdade se ele estiver dependendo do tempo, da denominação, do gasofilácio, da oferta, que faz o sujeito ser conveniente dizer aquilo que os outros querem ouvir, não aquilo que é necessário. A fé precisa articular a piedade, a santidade e a justiça. Esse é o projeto que reconfigura uma nova espiritualidade. Gosto muito daquele livro do Ricardo Gondim que se chama Artesãos do Novo Tempo. O convite que nós recebemos de Deus de sermos construtores de uma nova sociedade. Ah, Charlito, mas isso é utopia. Ah, meu irmão, me perdoe, como é que nós podemos influenciar essa desgraça que está aí? O mundo já é maligno, já está tudo perdido. Ô meu irmão, então peça para você morrer e se encontrar logo com Jesus. Não fique aqui não. Porque Paulo, preso em Roma, totalmente amputado de todas as possibilidades, no mundo que não tinha tecnologia, não tinha computador, não tinha internet, não tinha a globalização que faz com que a informação viaje de um extremo do planeta ao outro em questões de segundos, ele estava ensinando aos Efésios como é que era possível que o homem fosse refeito em Cristo. E como é que você está me afirmando na sua letargia espiritual, na sua dormência religiosa, que você não está disposto a sair por aí e fazer alguma coisa? E mudar alguma coisa, e se comprometer com alguma coisa, e se tornar relevante na sua geração, de tal forma que você chegue diante de Deus e diga: eu fiz aquilo que me é possível fazer, tudo que estava ao meu alcance dentro das minhas possibilidades e limitações. Nós somos chamados a ser uma igreja que entra no jogo, que se envolve, que se compromete, que é determinante. E eu quero me alegrar, porque hoje, quando eu olho para essa estação, eu sei que nós somos relevantes nesse bairro. Mas não somos relevantes talvez em Recife, a não ser pelo fato que as mensagens estão espalhadas pelo mundo hoje. Eu entrei no canal do YouTube para ver as estatísticas e mensagens sendo ouvidas em tudo quanto é lugar do mundo. E aí você diz: poxa, como pode? Aquela mensagem que a gente prega ali para 100 pessoas na estação chegar no Japão, chegar no Canadá, chegar na Alemanha, chegar na França, na Itália, chegar nos Estados Unidos. E eu fui vendo os países, fui me assustando com aquilo. Mas onde é que nós somos relevantes hoje? Aqui. Dessas pessoas pobres, necessitadas que estão aqui em torno de nós, nós começamos a ser relevantes, porque nós estamos articulando a piedade e a santidade com a justiça social. Esse é o Evangelho. O novo homem que Paulo propõe e que Deus nos propõe em Cristo não é o super-homem de Nietzsche. O seu livro assim falou, Zaratustra. Não é o homem que não precisa de Deus, muito pelo contrário. É o homem que só se constrói se for a partir de Deus. É a ressurreição de Jesus que abriu essa possibilidade. Nós somos a geração do segundo Adão, do novo homem. E esse convite é um convite para que a gente, com uma nova mente, com um novo coração, possa produzir novas ações. Eu não creio mais em nenhum tipo de religiosidade que não esteja profundamente comprometida com a mudança da vida, em todos os seus aspectos. Assim como eu não acredito mais em nenhum tipo de igreja que também não esteja profundamente comprometida com o lugar onde está sendo relevante para as pessoas. Não é possível mais, porque é necessário que haja uma reconfiguração da fé. Chega, meu irmão, de analgesia. Chega de púlpitos que lhe levam a ter uma experiência catártica, estática, de elevação espiritual e
concluir dizendo para você que essa semana, vendo as notícias, eu me dei conta de que o programa espacial russo vai agora focar todos os seus esforços na conquista da Lua. Eles colocaram isso como uma prioridade. E aí a NASA divulgou, por sua vez, que os seus programas estão visando a conquista do planeta Marte, que é uma meta muito mais auspiciosa e ambiciosa. E nós temos visto aí as notícias desse mundo da tecnologia a ponto de uma sonda ter pousado num cometa. Foi uma coisa assim fantástica. As imagens que o telescópio Hubble envia de novas galáxias, novos mundos, nos deixa cada vez mais estupefatos, né? O homem quer deixar a Terra e quer conquistar o espaço, mas eu acredito que a tarefa da igreja é outra. O nosso desafio é anunciar nesse tempo que o homem precisa ser resgatado e que Deus deseja em Cristo conquistar o seu coração. O desafio da fé é para dentro, não é para fora. O chamado do Evangelho é para que mundos sejam conquistados dentro de nós e não fora da gente. A igreja deve lutar não para conquistar aquilo que nos é externo, mas para conquistar aquilo que está no interior, que é o coração, para que a cruz se estabeleça como marco existencial, porque só um novo homem que seja refeito em Deus vai produzir alguma esperança para esse planeta. Do contrário, nós vamos, no processo acelerado que estamos, perdendo todo o significado, nos desumanizando cada vez mais, nos desensibilizando cada vez mais. E o que restará ao final será uma sociedade completamente louca e adoecida, dos homens que fazem mal uns aos outros e que destroem com avidez o planeta. Nós tiramos da terra aquilo que a terra não pode nos dar. Mas pastor, isso é uma utopia, então me deixe sonhar. Mas pastor, isso é impossível, então me deixe tentar. Porque seria impossível para mim, com a consciência que Deus me deu hoje, não me tornar alguém comprometido para que haja uma melhora, para que alguma coisa seja feita. Pode ser que eu não consiga enormes resultados. Eu sei que outros em outras posições poderiam influenciar e fazer muito mais. Mas eu sei que para alguns poucos eu posso ser relevante. Eu sei que para alguns poucos nós podemos ser determinantes no estabelecimento de um reino de paz e de justiça, um reino que começa na consciência, mas que pode se expandir por toda a terra. Esse é o meu sonho, essa é a minha missão. Isso é o que me tira da cama todo dia. E é em prol desse Evangelho que eu estou lutando, combatendo o bom combate. Talvez, quem sabe, aí, 2/3 da carreira. Até o dia em que o Senhor me chamar para estar com Ele. E para participar em plenitude do projeto de uma nova civilização, de uma nova existência que não me é possível sequer conceber, mas que eu tenho absoluta certeza e tranquilidade interior de que será muito bom, porque tudo que Deus faz é bom, porque eu conhecerei como eu sou conhecido, porque eu vou estar com aquele que me fez, e eu sei que o seu propósito para mim é sempre o amor e é sempre o melhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que você tenha um bom final de semana, que você aproveite esse tempo aí com a sua família, com os seus filhos, com as pessoas que você gosta, e que você possa fazer uma reflexão profunda dessa mensagem, e que possa analisar aquilo que produziu em você um distanciamento da vontade de Deus, no nome de Jesus.